Olá, maravilhosos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de segunda-feira. Você sabe que toda segunda-feira, às 18h30, nós temos um encontro marcado para falar sobre negócios, para falar sobre relacionamento, para falar sobre casamento, para falar sobre empresariado, empreendedorismo, sobre emoções, sobre sentimentos. Esse é o nosso encontro toda segunda às 18h30. Hoje, eu, Tamires Aleluia, vou falar com você sobre o juiz injusto. É uma passagem ali de Lucas 18, se não me engano, e a gente vai falar um pouquinho sobre quem é esse juiz e como ele se refere à figura de Jesus Cristo. É um trecho da ministração que eu fiz na minha igreja, que eu tive o prazer de fazer no culto de quinta-feira. Eu tenho me sentido muito privilegiada por ter essas oportunidades de ministrar, de palestrar em tantos lugares, principalmente nas igrejas e nos eventos cristãos, né? Lembrando que se você quer Tamires Aleluia aí na sua igreja, entre em contato comigo pelo meu direct no Instagram, eu deixo um comentário aqui no vídeo que eu leio todos os vídeos, os comentários, tá bom? Lá no meu Instagram também, no direct também. Então vamos lá para mais um trecho, mais um corte de uma das ministrações que eu fiz sobre o injusto juiz. Aqui a gente tem dois pontos principais que eu já quero falar para você. Orar sempre é a chave. Sem oração não acontece nada. Você pode ir na sua força. É igual a pastora falou, você vai quebrar a cara. Tamires, por que você tá falando isso? Porque eu já quebrei. Simples assim. Quando você ora, Deus ele te direciona. Quando a gente fala pra você esperar em Deus, não é literalmente ficar parado esperando. Mais pra frente, quando ele diz que o que é impossível ao homem é possível para Deus. Quando esse versículo diz que o que é impossível para o homem é possível para Deus, até aqui você conseguiu fazer, ok, você já fez a sua parte. Então daqui pra frente que você não consegue fazer nada, você descansa. Mas antes de você descansar, você tem que fazer, mas não o que você quer. Você ora e não desfalece, você não desiste, você não para, você cansa, descansa nos braços do Senhor, mas você continua, não do jeito que você quer fazer. Continua aí, versículo 2. Numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Ele não temia Deus e não respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como é o que ela quer, ela vai me deixar em paz. E quantas vezes eu e você temos um objetivo, um foco, e aí a gente faz assim: orei uma vez, orei duas, fiz propósito, fiz campanha na madrugada, Deus não me ouviu. Quem falou pra você que Deus não escuta? Glória a Deus. Se a Bíblia diz que todo aquele que pede, recebe, e aquele que bate, a porta abre, por que você não recebeu ainda? Porque você parou no primeiro versículo, desfaleceu. Cansou. Aleluia, Jesus. E aí quando eu penso assim, Deus não me ouviu, antes de eu terminar a frase, fala assim, bem forte: vai doer, mas vai curar. Então segura aí. Oh, glória a Deus. Quando eu digo que Deus não me ouviu, eu simplesmente não conheço quem é Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não cochila, que Deus não se cansa e que, entre aspas, Deus não se arrepende. Que Ele não volta atrás na palavra que Ele dá. E quantos aqui essa noite têm promessas que não se cumpriram ainda?
E aí muitas vezes você pode falar assim: me entregaram a profecia errada. Mas Deus confirmou. Deus. Mas Deus falou que ia fazer. Quando a minha mãe deu o testemunho dela, eu não sei se você percebeu, mas ela teve que ir atrás do pedreiro, ela teve que fazer cotação de material, e ela teve que voltar lá no empresário e dar o relatório. Ó, tá aqui, é tudo isso que eu vou precisar. Deus. O que era possível para ela, ela fez. Deus. O que era impossível para ela, Deus tocou no coração de alguém para fazer. E por que eu e você muitas vezes ficamos estagnados no mesmo lugar? Porque nem o que a gente tem que fazer a gente faz. Não fica bravo comigo não, tá? Ele te ama, é por isso que ele tá falando isso pra você. Quantas promessas nós temos na nossa vida, independente da área que for, e passaram-se anos, mas você não viu nem a sombra dela. Certa vez eu ouvi uma história de uma mulher que ela foi arrebatada e ela chegou num lugar que era um galpão muito grande, que ela não conseguia ver as paredes, nem o fundo, era imenso. Ela só via várias coisas paradas e acumuladas nesse galpão. E tinha uma pessoa, um homem, uma figura de um homem, e ela falou assim: o que são essas coisas? E a pessoa, esse ser, respondeu para ela: isso são coisas que estão esperando alguém orar, pedindo para receber. Elas estão aqui prontas para serem entregues, mas ninguém toma posse de nada disso. Então elas ficam aqui paradas e empoeiradas. Independente disso ser uma ilustração, uma história ou qualquer coisa do tipo, eu preciso que você saiba que Deus, Ele é um Pai amoroso. E Ele quer te dar muita coisa. E eu não estou falando para você de bens materiais. Eu estou falando para você de oportunidades. Eu estou falando para você de portas. Eu estou falando para você de lugares. Eu estou falando para você de experiências. Eu estou falando para você de conhecimento, de revelações, de mistérios, de visões. Ficar preso nessa história de eu vou me ajoelhar e a gente vai chegar, eu pulo tudo, mas gente, desce aqui pro versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Muitas vezes a gente quer ser um fariseu da vida. A gente acha que para falar com Deus tem que ajoelhar, colocar a parte de cima do terno, excelentíssimo Senhor da terceira da trindade, e soberano e criador, e é seu Pai. Quantas vezes eu não saio da minha casa e eu falo: Deus, vamos comigo, vamos conversando. Então, Deus, que não sei o que não sei o que lá. É o seu relacionamento com Deus. Se você for esperar para ajoelhar toda vez que você for orar, desculpa, mas eu não sei quantas vezes na semana você vai conseguir orar. Você tem casa, você tem filho, você tem marido, você tem serviço, você tem um monte de coisa. Quando você pode ajoelhar, ajoelhe. Mas quando você não pode, não use isso como desculpa para não ter um relacionamento com teu Pai. E aí, quando você não tem relacionamento com Deus, você não sabe quem é Ele e você não entende a maneira como Ele trabalha. Vamos voltar lá para o juiz Inico. Versículo 5. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz.
se o injusto juiz, que não temia homem, não respeitava ninguém, fez por aquela mulher, por aquela viúva, só para ela parar de encher as paciências dele, imagina quem te ama, quem te criou, de quem você é imagem e semelhança. Aleluia. Ele colocou o sopro de vida em você. Para ele você não é uma pessoa qualquer. Eu sei que às vezes você acha que você é uma qualquer, mas você não é. Você é amado. Você é querido. Quando você estava lá no ventre, Deus já tinha um carinho enorme por você. É Deus. Mas muitas vezes você não sente esse amor. Você fica esperando isso de pessoas. Enquanto só o amor dele deveria ser suficiente para você. Glória a Deus. Porque quando você se sente amado, você sabe que você merece. Não merecer no sentido de orgulho, mas no sentido de foi por mim aquela cruz. Eu vou fazer jus ao sacrifício de Cristo. Eu não vou viver uma vida de qualquer jeito. Eu vou fazer valer a pena o sacrifício. E se você não sabe quem é Deus, automaticamente você também não sabe quem você é. E automaticamente você também não vai caminhar em direção ao milagre. Tamires, o que é o caminho do milagre? É o trajeto em que você caminha, não por visão, não por vista, mas por fé. Aqui no primeiro versículo, quando fala de orar sempre, quando você ora, você é direcionada por Cristo. O Espírito Santo fala no seu ouvido. É algo tão gostoso. Eu vou contar isso, mas vocês não usem isso contra mim, tá? Eu ia cortar o meu cabelo, porque eu não tô feliz com ele. E aí eu falei assim pra minha mãe: mãe, vou cortar deste jeito. Imagina o estilo Joãozinho. Era isso que eu ia fazer. Só que assim, eu marquei, tava tudo certo, ia cortar. E meu marido falou assim: não acho que vai ficar bom. Vai ficar estranho. Eu falei: mas você não tinha que me apoiar? Faz o que você achou melhor, amor, mas não vai dar certo. Vou falar com a minha mãe. Mãe, o que você acha? Eu acho que você é doida, não vai dar certo. Eita, glória. E eu já tinha marcado. Só que sabe quando você marca e fica aquele negócio no seu coração? Aí domingo, antes de eu vir pro culto, eu fui tomar banho e falei: Deus, eu não tô sentindo de ir. Sabe quando fica aquele seu coração fechado? Falei: poxa, é só um cabelo, não é nada demais assim. E aquele negócio pesado, pesado. A hora que eu desmarquei, que eu não ia mais cortar, veio aquela paz, sabe? Falei: ah, entendi, não era pra cortar. E eu não tava entendendo. De vez em quando dá erro no software, é normal. Mas o que eu quero te mostrar? Em coisas pequenas. É só um cabelo. Mas eu não sou qualquer pessoa. Eu sou a imagem e semelhança de Cristo. Então o que as pessoas vão pensar ao olhar pra mim, Deus também se preocupa. Ele tem esse cuidado. E muitas vezes, nós como filhos, a gente não entende esse cuidado que o pai tem. Não entende, não escuta. Deus tem esse cuidado com você. Mas a gente precisa todos os dias ir criando, construindo um relacionamento com Ele. Porque não é sempre que você vai ter um marido e uma mãe para falar assim: vai dar ruim. Entendeu? Às vezes você tem que ouvir e resolver você mesmo. Comece usando esse trajeto. Faz um teste e depois me fala. Tamires, é 10 minutos, não importa. Tamires, é meia hora. Ótimo.
Tamires, é 5 minutos, não tem problema. Já sai de casa falando com Deus. A ligação é rápida, não tem congestionamento, você vai conseguir falar com Ele na hora. Por quê? Você vai criando o hábito de falar com Deus em qualquer lugar. Às vezes eu tô passando na rua e eu esqueço que eu tô na rua. E aí as pessoas ficam me olhando. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Você dá uma disfarçada, continua conversando com Deus e vai embora. Você tem que dar seu jeito. No 18, eu percebi o quanto a gente é fariseu às vezes, né? A gente se julga tão correto, tão santo, tão isso, tão aquilo. E muitas vezes a gente tem a mania de ficar... Não fica bravo comigo, tá? Cuidando da vida dos outros. E isso, infelizmente, é algo automático. Porque a hora que a gente vê, a gente já tá falando dos outros. É Deus. Segura, mas é pro seu bem. Deus, Por que a gente fala dos outros? A gente fala dos outros porque muitas vezes a gente não quer resolver a nossa vida. Sabe aquela história de quando eu estou fora da situação é mais fácil eu falar o que fulano ou beltrano deveria ter feito? É porque não tem sentimentos meus naquela situação. Então é fácil apontar o dedo. E aí eu te falo, será que 90% das pessoas que falam dos outros, elas estão com a vida 100% resolvida? Por que eu vou resolver a minha vida, que é tão difícil, porque existem os meus sentimentos e as minhas emoções envolvidas, se eu posso resolver a do vizinho que não tem nem sentimento, nem dói em mim? Mas hoje Deus está chamando a gente para cuidar da nossa vida. Maravilhoso Deus. Eu sei que isso pode parecer um pouco duro para você, mas eu tenho certeza que a sua vida não está 100%. É Deus. A minha não está. Mas se você tem um relacionamento com Deus, não importa a bagunça que está na sua vida, não importa a bagunça que está na tua casa, com os teus filhos, sua vida financeira, no teu trabalho, não importa, pode estar de cabeça para baixo. Deus vai te dar a estratégia certa para você colocar tudo no lugar. De vez em quando até eu me pego falando dos irmãos. Deus maravilhoso. Aí eu lembro e falo, Jesus, tem misericórdia, Pai. Minha vida não está resolvida. Aqui que eu estou cuidando da vida dos outros. Deus, glória. Maravilhoso Deus. É um processo. Espírito Santo de Deus. Mas se você construir um relacionamento com Deus, Ele vai te mostrar o que você tem para fazer. Nos detalhes. É como se algo se abrisse assim na sua frente e você fala, é isso que eu tenho para fazer. Deus maravilhoso. E quando é Deus que te direciona, você até sente assim um medo, sabe? Porque é algo diferente. Mas isso não te paralisa. Lembra de Pedro? Você acha que Pedro não estava com medo de andar sobre as águas? Ele estava. Mas ele creu. Eu ouvi uma vez um pregador falando que Pedro não andou sobre as águas. Ele andou sobre a fé que ele tinha. A hora que faltou a fé, ele começou a afundar. Para hoje de andar por vista. É Deus. Você precisa andar pela fé. Glória a Deus. Mas Tamires, as pessoas estão me chamando de louca. Você tá louca? O que você vai fazer? Você tem certeza de quem te direcionou? Aleluia. Deus. Você só precisa ter certeza de quem te direcionou. Porque enquanto você não se colocar em ação, as promessas vão continuar sendo só promessas. É Jesus. Faz o que você precisa fazer. E a hora que chegar no seu limite, que você não tiver mais material para trabalhar, Deus vai mandar o que você precisa. Você dá o primeiro passo e Deus põe o chão. Mas antes dele pôr o chão, ele precisa ver o seu coração, se você confia. Ele é seu pai. Andar com Deus é como se
Sabe aquelas cenas que você vê uma criança num lugar alto e o pai fala, vem que eu te seguro? E o pai segura? Deus, ele faz isso com a gente. Você só vai ver o próximo passo. Depois você não vai ver nada. Mas você precisa se jogar e confiar. Quanto mais você confia, mais ele faz. Eu abri uma empresa, deve ter uns 2 meses. E eu falei, Deus, eu quero fazer muita coisa. E aí eu tinha alguns planos, algumas estratégias. E sempre o dinheiro é um fator determinante para tudo, né? A gente vive num mundo capitalista. E aí eu tinha 2 opções. E eu falei, Deus, a primeira opção é ir embora para São Paulo, mas já desisti. E a segunda opção era investir. E eu já tinha investido muito nesses últimos 3 anos. Falei, Deus, eu vou ter que investir uma quantia alta numa tacada só. Falei, bom, eu vou abrir a conta da empresa no banco, vou atrás de um empréstimo, vou atrás de um cartão da empresa e vou me arriscar. Baseada no quê? Na palavra. Tamires, que palavra? As palavras que são pregadas aqui dia de domingo. Eu lembro até hoje uma palavra que o presbítero Rafael pregou e ele falou bem assim, Deus não vai deixar você morrer de fome. Segue a visão que ele te deu. Falei, amém, Deus, eu entendi. E outras palavras, profecias que já foram entregues. O pastor Everton me entregou uma profecia uns 2 anos atrás e essa profecia não se cumpriu por culpa minha, porque eu não fiz a minha parte. E eu falei para Deus, Deus, eu tô cansada de só ter promessa, eu quero viver as promessas. E aí eu ia fazer esse investimento alto e eu conversando com Deus quando eu tô indo trabalhar, todo dia de manhã. Deus, eu preciso fazer isso, mas eu preciso que o Senhor me dê um sinal, que o Senhor tá comigo nessa, porque se der errado eu tô perdida. Quando foi segunda-feira eu recebi um e-mail dessa pessoa que eu ia investir esse dinheiro numa prestação de serviço dela para ajudar a minha empresa. E ela falou assim, Tami, eu estava pensando na sua situação e é o seguinte, em vez de eu te cobrar X, que é o valor do meu serviço, eu vou te cobrar 2% desse valor como entrada e vou parcelar o restante em 12 boletos. E ela é advogada. Falei, Thalita, você tá louca? Você só pode ter enlouquecido. Ela falou, por quê? Falei, porque se você fizer isso, você está assumindo o risco junto comigo. Porque se o negócio não der certo, eu não vou ter para pagar os seus boletos. Ela falou assim, não, eu confio na nossa parceria. Eu confio no trabalho que eu vou entregar para você. E aí eu falei, Deus, ninguém faz isso. Nenhum prestador de serviço assume o risco junto com a empresa. Mas Deus faz isso. Se eu não tivesse ousado ir atrás, mostrar interesse, conversado, eu não tinha dinheiro para nada. E ainda continuo não tendo. Fisicamente. Mas o acordo está fechado. E a entrada foi dada. E aí você fala assim para mim, e aí? E aí que eu coloco o meu pé e Deus põe o chão. Porque eu não fiz da minha cabeça. Eu orei, eu tive palavra, eu tive confirmação, atrás de confirmação e mais confirmação. Só que eu vou ficar na confirmação até quando? Chega uma hora que você tem que parar de pedir confirmação e se pôr em ação. Porque Deus vai continuar confirmando, mas você vai fazer sua parte quando? O muro da minha mãe não ia se materializar. Ela teve que se pôr em ação. E hoje você vai sair daqui com um plano de ação. 18:13. O
publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Aleluia. Eu faço alguma coisa? Eu não faço nada. Para você ter ideia que eu não faço nada, as minhas anotações no guardanapo que eu fiz na hora do meu almoço estão aqui. Acho que eu li uma frase, no máximo. O resto, Deus está dando agora. Então eu fiz a minha parte, que é estudar a palavra, que é entender o texto, saber do que se trata. Mas não é sobre mim, é sobre você. Porque eu não vim aqui para pregar para mim. Eu vim aqui para transmitir a mensagem que Deus tem. Essa mensagem passa primeiro aqui e depois corta pela igreja. Mas eu não falo o que eu quero, por mais que eu goste de falar. Eu falo o que Ele quer. Porque Ele sabe o que tem no seu coração. E Ele sabe o que é que você vai entender Ele falando. Última parte, continua lá no 15. E traziam-lhe também meninos para que ele lhe tocasse, e os discípulos vendo isto repreendiam-os. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixar vir a mim os meninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Só fazendo um parênteses aqui. O Igor e a Duda e a Radassa louvando aqui antes da palavra. Quantos não tiveram essa oportunidade? Eu tive. Porque desde muito novinha eu estava dentro da igreja. Então eu lembro que na minha adolescência eu andava com as pessoas que cantavam e eu queria cantar e eu queria aprender e eu vivia dentro da igreja e era culto da tarde, era sábado de manhã, era domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite. Eu vivia dentro de uma mochila, porque eu estava na igreja o tempo todo. Falava que a igreja está aberta, eu estava lá dentro. Minha mãe sabe. Tá ela aí que não me deixa mentir. Quantos não tiveram essa oportunidade? Quantos foram impedidos na sua adolescência de servir a Deus, de estar na igreja, de estar no meio do povo de Deus? Deus. Continua lá. 17. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino não entrará nele. 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo... a tradução que eu li está escrito homem importante. Mas aqui está certo o príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse-lhe: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a mocidade. Dizem alguns estudiosos que esse príncipe, esse rapaz importante, era um herdeiro. Por quê? Porque quando Cristo fala para ele: vende tudo que você tem, ele fica muito apegado. E geralmente quem sabe um pouco sobre empresariado, empreendedorismo, a gente sabe que quem aprende a fazer dinheiro, faz dinheiro em qualquer momento. É um negócio que você aprende e não tem mais como desaprender. Você sabe fazer dinheiro, você sabe fazer dinheiro. Você sabe vender, você sabe vender. Não tem como desaprender a vender. Então, quando ele fica apegado aqui, é porque é algo que ele ganhou. Não foi algo que ele conquistou, o que ele fez. Ele ganhou. Então, no coração dele, ele sabia que ele não ia ter aquele dinheiro de volta, porque ele não sabia fazer. E aí, disse-lhe: todas essas coisas tenho observado desde minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que você tem, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo isto, ficou triste porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Presta atenção nisso, vocês vão ficar chocados com o que eu descobri. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Agora me explica
Quem aqui, toda vez que eu via essa passagem, imaginava uma agulha e um camelo passando? Ninguém? Só eu? Levanta a mão aí, que eu quero ver. Quando eu me converti, eu pensava. Se você jogar no Google, simples, joga no Google. O que quer dizer essa expressão? Essa expressão quer dizer uma fenda, como se fosse uma porta que tem na rocha. E o camelo, para ele passar por essa porta, ele tem que tirar toda a bagagem e passar ajoelhado. O que isso quer dizer? Que quando um rico deseja entrar no reino dos céus, ele até pode entrar, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas ele tem que deixar a bagagem. O que é a bagagem? O dinheiro dele não vai comprar a salvação dele. Aqui Deus não está falando para você ser pobre. Deus está falando para você que a sua riqueza não te difere de ninguém. Mas Ele quer que você desfrute dela. Mas ela não vai comprar seu lugar no céu. E quando fala de ajoelhar para você poder passar nessa porta que tem na fenda da rocha, é de você ter relacionamento com Ele. Porque o ouro, a prata e todas as riquezas escondidas que a gente nem imagina que tem, é tudo dele. Ele dá para quem Ele quer. Só que você precisa saber que isso não pode mudar o seu coração. Isso não pode te tornar uma pessoa pior. Você tem que usar isso para ajudar no reino, para semear no reino, para abençoar o irmão que está do teu lado, seus vizinhos, o lugar onde você está. Então hoje eu quero que você entenda que essa agulha aqui é uma expressão, não é aquela agulha de costura que a gente tem em casa. E aí mais embaixo vai dizer assim, ó: mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Ele não falou que é difícil um rico entrar no reino dos céus? Na sua própria força é difícil mesmo. É praticamente impossível. Mas logo embaixo ele fala que o que é impossível para os homens é possível para Deus.